Na manhã de 15 de maio de 1940, enquanto as divisões Panzer abriam caminho através das Ardenas e as aeronaves de reconhecimento da Luftwaffe fotografavam todos os cruzamentos ferroviários e rodoviários no norte da França, uma flotilha de 17 barcos estreitos deslizava silenciosamente pelo canal Kenneth e Avon, transportando 340 toneladas de munição, suprimentos médicos e equipamentos de comunicação criptografada para a Força Expedicionária Britânica. Os barcos se moviam precisamente a 3 km por hora, mais devagar que o passo de caminhada de um homem. Seus motores produziam um ruído característico de motor a diesel que podia ser ouvido a meio quilômetro de distância. Eram tripulados principalmente por mulheres com mais de 50 anos e homens classificados como clinicamente inaptos para o serviço militar. Oficiais de inteligência alemães, examinando milhares de fotografias de reconhecimento, observaram os barcos em seus relatórios e os classificaram como tráfego comercial não militar. Eles estavam espetacular e catastroficamente errados. Isso não foi uma falha de inteligência. Foi uma aula magistral em como esconder capacidade militar dentro da mais mundana e negligenciada infraestrutura imaginável. E os alemães nunca perceberam. A rede de canais da Grã-Bretanha estava movimentando o equivalente a 200 toneladas de suprimentos todos os dias sem consumir um único galão de gasolina racionada. Os barcos estreitos pareciam relíquias, mesmo para os padrões de 1940. Projetados para canais construídos na década de 1770, mediam exatamente 22 metros de comprimento por 2 metros de largura, dimensões ditadas pelas câmaras de eclusas em Brownstone, construídas em 1796. Seus motores, quando equipados, produziam entre 12 e 25 cavalos de potência. Um único caminhão alemão Opel Blitz podia transportar 3 toneladas a 80 km por hora em estradas pavimentadas. Um barco estreito transportava 25 toneladas a 5 km por hora através de vias navegáveis que serpenteavam pelo campo como o caminho de volta para a casa de um bêbado. No papel, isso não deveria ter funcionado. No entanto, em agosto de 1940, enquanto a Luftwaffe bombardeava estradas e linhas ferroviárias britânicas, a rede de canais movimentava 47% de todas as munições das fábricas das Midlands ao sul da Inglaterra, sem perder uma única tonelada para a ação inimiga. Os alemães estavam bombardeando caminhões vazios nas rodovias, enquanto os suprimentos reais flutuavam sob cobertura de árvores, invisíveis do ar, movendo-se através de uma rede de transporte que não havia mudado desde Trafalgar. A doutrina logística militar padrão em 1940 enfatizava velocidade, capacidade e controle centralizado. As tropas de combate mecanizadas alemães haviam demonstrado na Polônia que linhas de suprimento mecanizadas rápidas podiam sustentar operações de blitzkrieg. Os manuais de logística alemães especificavam que veículos de suprimento deveriam manter 40 a 60 km por hora em estradas pavimentadas, com depósitos centralizados alimentando colunas mecanizadas. A própria doutrina pré-guerra do exército britânico, delineada nos regulamentos de serviço de campo de 1935, priorizava transporte ferroviário complementado por caminhões para flexibilidade tática. Canais não eram mencionados em documentos de planejamento militar depois de 1918. Eram considerados obsoletos, vítimas da era ferroviária e do motor de combustão interna. Teóricos militares argumentavam que os canais sofriam de limitações fundamentais e insuperáveis. Eram lentos, geograficamente restritos às suas rotas fixas, vulneráveis à geada no inverno e à seca no verão, e exigiam tripulações especializadas com conhecimento íntimo de cada via navegável. O general Sir John Dill, chefe do Estado-Maior Imperial, inicialmente descartou o transporte por canal como pitoresco, mas impraticável para a guerra moderna. O Ministério do Transporte de Guerra calculou que seriam necessários 23 barcos de canal para igualar a tonelagem diária de 6 caminhões, e os caminhões podiam alcançar qualquer destino com uma estrada, enquanto os barcos ficavam presos em seus canais medievais. Os críticos estavam certos sobre a velocidade. Estavam catastroficamente errados sobre o que importava.
O segredo estava no que tornava os barcos de canal diferentes, não no que os tornava piores. A rede de vias navegáveis interiores da Grã-Bretanha compreendia 6.800 quilômetros de canais e rios navegáveis em 1940, um número que não havia mudado substancialmente desde 1850. Enquanto a Alemanha havia investido em autobahns e a Itália em ferrovias, a infraestrutura de canais da Grã-Bretanha permaneceu exatamente como havia sido durante as guerras napoleônicas. Isso parecia negligência estratégica. Para os planejadores do Ministério do Transporte de Guerra enfrentando o reconhecimento fotográfico da Luftwaffe, significava algo inteiramente diferente. Uma rede de transporte que os alemães não consideravam digna de mapeamento. O Grand Union Canal, concluído em 1929 para ligar Londres a Birmingham, podia acomodar barcos transportando até 25 toneladas. Os canais estreitos mais antigos, o Shropshire Union, o Leeds e Liverpool, o Kennet e Avon, restringiam cargas a 20 a 23 toneladas dependendo da profundidade. Esses não eram números impressionantes comparados à capacidade de carga ferroviária da London and North Eastern Railway. O que importava era por onde eles transportavam essas toneladas. As rotas de canal serpenteavam por terrenos cuidadosamente selecionados por engenheiros do século XVIII para manter gradientes suaves. Isso significava que seguiam vales, passavam sob cobertura de árvores, atravessavam cortes e desapareciam em túneis por quilômetros a fio. O túnel Standedge, construído em 1811, corria por 5 quilômetros através dos Pennines. 5 quilômetros onde um barco de carga podia viajar completamente invisível ao reconhecimento aéreo. O túnel Harry Castle, no canal Trent e Mersey, 2,5 quilômetros de ocultação completa. O túnel Blissworth, quase 3 quilômetros. Militares modernos pensavam em termos de estradas e ferrovias, infraestrutura linear visível de 2.000 metros de altitude. Engenheiros de canais haviam pensado em termos de contornos e suprimento de água. Eles construíram sua rede para ser invisível do terreno alto circundante. Pilotos de reconhecimento viam rios. Não viam os cortes paralelos a 6 metros de distância, escondidos por sebes e crescimento de árvores. Intérpretes fotográficos alemães, treinados para identificar pátios de manobras ferroviárias e cruzamentos rodoviários, olhavam para o tráfego de canais e viam comércio civil. Eles não estavam errados. Era comércio civil. Mas 40% desse comércio, em agosto de 1940, estava sob contrato direto do Ministério do Transporte de Guerra, transportando suprimentos militares em barcos sem marcação que pareciam idênticos às barcaças de carvão que haviam sido na semana anterior. Em 7 de setembro de 1940, o primeiro dia da Blitz de Londres, formações da Luftwaffe atacaram 23 estações ferroviárias, 15 cruzamentos rodoviários principais e 37 instalações de armazenamento de gasolina no sul da Inglaterra. Nesse mesmo dia, 142 barcos estreitos se moveram pelo Grand Union Canal, transportando 3.200 toneladas de munição da Fábrica Real de Artilharia em Chorley para depósitos avançados em Uxbridge e Slough. Nenhum foi atacado. Nenhum sequer foi fotografado. Avaliações de inteligência alemã de setembro de 1940, capturadas após a guerra, observam um transporte terrestre severamente interrompido no setor sul, enquanto registros do Ministério do Transporte de Guerra britânico mostram que a tonelagem de canal, na verdade, aumentou 23% durante o mesmo período. A prova não estava apenas no que os alemães não bombardearam. Estava no que as unidades britânicas receberam. A primeira divisão blindada, sendo reequipada perto de Aldershot após Dunkerque, requeria 180 toneladas de suprimentos diariamente. Registros do Ministério mostram que entre junho e outubro de 1940, 67% de sua munição chegou via canal Basingstoke, uma via navegável estreita e sinuosa que passava a 13 quilômetros de seu depósito. Os suprimentos eram descarregados à noite em caminhões sem marcação para o trecho final. Fotografias de reconhecimento alemãs de julho de 1940 mostram o cruzamento rodoviário perto da bacia do canal. Avaliações de inteligência
observam atividade mínima de transporte motorizado. Eles estavam fotografando os caminhões durante o dia, quando ficavam vazios. A transferência real acontecia entre 22h04 da manhã, quando o reconhecimento noturno alemão estava focado em cidades e alvos de bombardeio. Um oficial de inteligência capturado da Luftwaffe, Hauptmann Ernst Richter, interrogado em novembro de 1940, forneceu confirmação inadvertida. Quando perguntado sobre linhas de suprimento britânicas, ele explicou que focavam reconhecimento em ferrovias e estradas principais, pois essas eram as redes críticas. Os canais, entendiam, transportavam carvão e mercadorias comerciais. Eram lentos, ineficientes, não eram alvos militares. O relatório de interrogatório observa sua confusão visível quando mostrado fotografias de barcos estreitos transportando caixas de munição camufladas. Sua resposta foi que isso não era lógico. Por que usariam métodos tão primitivos? A anotação do interrogador diz que o sujeito parece genuinamente surpreso com a avaliação de que a doutrina de inteligência alemã não considerava transporte por canal militarmente significativo. Os números revelam a escala do erro de cálculo alemão. Entre maio e dezembro de 1940, barcos de canal britânicos moveram 890 mil toneladas de suprimentos militares, equivalente à capacidade de carga de 44.500 viagens de caminhão. Com um consumo médio de combustível de 5 km por litro para um caminhão de 3 toneladas, isso representou uma economia de aproximadamente 3 milhões de litros de gasolina. Gasolina que não existia. Os suprimentos de combustível da Grã-Bretanha em 1940 estavam criticamente escassos. Combustível civil era racionado para serviços essenciais. No entanto, barcos de canal rodando com motores diesel que consumiam 8 litros por dia, ou movidos por cavalos que consumiam apenas feno, operavam fora da economia de combustível inteiramente. Os alemães estavam rastreando cada galão de combustível importado através dos portos britânicos, calculando quanto tempo a nação poderia sustentar suas operações militares. Seus cálculos assumiam transporte rodoviário e ferroviário. Nunca consideraram os canais do século XVIII, que funcionavam com energia renovável e infraestrutura pré-industrial. Isso não foi acidental e não foi desespero. A Lei de Poderes de Emergência do Ministério do Transporte de Guerra de agosto de 1939 incluía provisões específicas para a requisição de canais, redigidas antes do início da guerra. Planejadores britânicos não estavam se apegando à tecnologia obsoleta por nostalgia. Eles entendiam algo fundamental sobre reconhecimento aéreo. Dependia de reconhecimento de padrões. Analistas identificavam alvos militares procurando por concentrações de atividade, movimentos regulares e infraestrutura moderna. O tráfego de canal não mostrava nenhuma dessas assinaturas. Campos de batalha não são campos de teste, e guerra não é conduzida sob condições ideais. A doutrina logística alemã assumia estradas pavimentadas e clima claro. Barcos de canal britânicos operavam independentemente das condições. Quando o inverno de 1940 para 1941 trouxe neve pesada que tornou muitas estradas intransitáveis e forçou horários ferroviários a serem cortados em 40%, o tráfego de canal continuou. Gelo de até 8 centímetros de espessura desacelerou os barcos, mas não os parou. Barcos quebra-gelo trabalhando em pares podiam manter a passagem através de canais congelados. Um memorando da Grand Union Canal Company, em janeiro de 1941, observa que perderam 4 dias para o gelo. O transporte rodoviário perdeu 18 dias. Ferrovias operando a 60% da capacidade. Tráfego de canal a 85% da capacidade, apesar das condições. O que fez isso funcionar não foi nenhuma característica isolada, mas sim o alinhamento de características aparentemente obsoletas com os requisitos específicos da guerra defensiva sob ataque aéreo. Velocidade não importava quando você estava movendo suprimentos continuamente, 24 horas por dia, em vez de em resposta a necessidades táticas imediatas. Os canais criavam um fluxo constante e previsível.
lento, mas ininterrupto. Restrições geográficas não importavam quando os canais já conectavam todos os principais centros industriais das Midlands a portos e depósitos militares. As rotas eram fixas, sim, mas eram fixas ao longo de linhas estabelecidas especificamente para conectar centros de produção com centros de consumo. A necessidade de tripulações especializadas tornou-se uma vantagem quando essas tripulações eram civis, mulheres e homens mais velhos não sujeitos ao serviço militar. As mulheres ociosas das vias navegáveis interiores, como eram oficialmente conhecidas, das iniciais IW pintadas em seus barcos, eram voluntárias que liberavam homens mais jovens para o serviço de combate enquanto mantinham conhecimento especializado de cada eclusa, altura de ponte e trecho raso em suas rotas. Uma tripulação de barco estreito conhecia seu canal da maneira que um taxista conhece sua cidade, não por mapas, mas por experiência diária. Isso não podia ser replicado por soldados convocados, mas não precisava ser. As tripulações já estavam lá, operando um sistema no qual haviam nascido. A inteligência alemã operava em um princípio de guerra moderna. Infraestrutura crítica é infraestrutura moderna. Eles fotografavam fábricas, usinas elétricas, docas, ferrovias e rodovias. Contavam aeronaves, tanques e peças de artilharia. Calculavam capacidade industrial e reservas de combustível. Sua análise era minuciosa, profissional e altamente precisa para tudo o que consideravam militarmente relevante. Canais não eram militarmente relevantes. Eram obsoletos desde que as ferrovias foram inventadas. Essa avaliação estava correta em todos os contextos, exceto o que importava: uma nação sob cerco aéreo, com escassez de combustível, precisando mover suprimentos sem ser alvo. Os britânicos não enganaram os alemães. Simplesmente usaram infraestrutura que os alemães haviam corretamente avaliado como obsoleta para a guerra ofensiva moderna. Mas a Grã-Bretanha não estava conduzindo guerra ofensiva em 1940. Estava sobrevivendo. E sobrevivência não requeria os sistemas mais rápidos ou mais modernos. Requeria sistemas que funcionassem quando tudo mais estava sendo bombardeado. Os canais funcionaram porque eram redundantes, dispersos, difíceis de atingir e invisíveis aos frameworks analíticos que a inteligência alemã usava para entender capacidades britânicas. Considere o cálculo de alvos. Um pátio de manobras ferroviário é um alvo concentrado. Destrua a junção ferroviária e você corta dezenas de rotas. Um cruzamento de rodovia controla o tráfego rodoviário regional. Abra crateras nele e você bloqueou o transporte por todo um setor. Mas um canal, para interromper significativamente o transporte por canal, você precisaria destruir eclusas, aquedutos ou entradas de túneis, estruturas espalhadas por 6.800 quilômetros de via navegável. A matemática de alvos não fazia sentido. Você gastaria dezenas de missões para efeito estratégico mínimo. Então, os alemães não bombardearam os canais. Bombardearam as ferrovias e estradas, o que fazia sentido lógico como alvos, e nunca perceberam que estavam atacando o senuelo enquanto a linha de suprimento real flutuava pacificamente a 5 km por hora sob a cobertura de árvores. As tripulações de barcos estreitos não eram soldados, e esse era precisamente o ponto. Doris Smith, que tripulou barcos no Grand Union Canal de junho de 1940 a março de 1945, lembrou em uma entrevista de 1987 que os homens nas eclusas pensavam que eram apenas garotas brincando de trabalho no canal. Deixavam que pensassem isso. Estavam carregando munição que podia explodir todos se batessem em algo errado, mas pareciam estar carregando carvão. Essa era toda a ideia, parecer comum. O Ministério do Transporte de Guerra deliberadamente recrutou mulheres sem experiência em canais para algumas rotas, calculando que tripulações novatas pareceriam ainda menos suspeitas que barqueiros experientes. O treinamento levava 6 semanas, aprendendo a manusear eclusas, ler marcadores de profundidade do canal e gerenciar as cargas pesadas. O manual de treinamento nunca mencionava o que realmente estariam carregando. Os próprios barcos eram camuflados por não serem alterados. Sem marcações militares, sem modificações incomuns, sem desvio de padrões comerciais padrão. Um barco estreito carregando 20 toneladas de projéteis de artilharia
Parecia idêntico a um barco estreito carregando 20 toneladas de argila de cerâmica porque era idêntico. Mesmo barco, mesma tripulação, mesma rota que vinha fazendo desde 1935. A carga era coberta com lonas padrão. Os manifestos, se verificados, mostravam descrições genéricas, suprimentos de engenharia ou mercadorias de fábrica. Isso não era engano sofisticado. Era a mundanidade burocrática transformada em arma como camuflagem. Registros do Ministério mostram que barcos de canal entregaram suprimentos a 76 instalações militares separadas entre 1940 e 1942, instalações que os alemães sabiam que existiam, mas não podiam efetivamente atingir porque recebiam suprimentos de infraestrutura que não aparecia em mapas logísticos militares. A 58ª Divisão de Londres, estacionada em Hertfordshire, recebia 78% de sua munição via Lee Navigation e Regent's Canal. Reconhecimento alemão fotografou a base repetidamente, observando sua falta de atividade significativa de transporte motorizado. Avaliações de inteligência concluíram que era levemente suprida, possivelmente uma unidade de treinamento em vez de tropas de linha de frente. A realidade era que era suprida via uma via navegável que os alemães descartavam como infraestrutura civil. O que os alemães falharam em compreender foi que modernização cria dependências. Seu próprio sistema logístico era magnificamente eficiente quando estradas eram transitáveis, pontes estavam intactas e combustível estava disponível. Mas era um sistema que requeria infraestrutura moderna. Barcos de canal britânicos requeriam água, que caía do céu, e feno para cavalos ou diesel mínimo para motores. Requeriam eclusas construídas em 1790, que ainda funcionavam perfeitamente em 1940, porque sua engenharia era simples e sua manutenção era contínua. Não requeriam nada que a Luftwaffe pudesse significativamente interditar. Um manual de logística alemão de 1940, capturado no norte da África, especificava condições ótimas para operações de suprimento, estradas de superfície dura, clima claro, 200 quilômetros de movimento diário, distribuição de combustível centralizada. Cada especificação era uma suposição sobre infraestrutura. Operações de canal britânicas não assumiam nenhuma dessas coisas. Assumiam margens de terra macia, clima variável, 8 quilômetros de movimento diário e operações descentralizadas onde cada barco era uma unidade independente. O sistema alemão era objetivamente superior em condições ideais. O sistema britânico era objetivamente inferior em condições ideais, mas os céus sobre a Grã-Bretanha em 1940 estavam longe de ser ideais. O general-major Wilhelm Ritter von Thoma, capturado no norte da África em 1942, discutiu logística britânica em conversas gravadas com companheiros prisioneiros. Ele observou que os britânicos mostraram capacidade extraordinária para continuar operações apesar da superioridade aérea alemã. Suas linhas de suprimento pareciam primitivas, mas provaram ser resilientes. Não conseguiam entender como sustentavam suas forças. Ele foi gravado especulando sobre ferrovias subterrâneas escondidas e colunas motorizadas camufladas. Nunca mencionou canais. Mesmo em cativeiro, com tempo para analisar métodos britânicos, oficiais alemães não podiam conceber que a resposta era barcos se movendo à velocidade de caminhada através de vias navegáveis construídas para o comércio de carvão. Em 1943, com a ameaça imediata de invasão passada, o Ministério do Transporte de Guerra começou a transferir mais suprimentos de volta para ferrovias e transporte motorizado. O tráfego de canal declinou para 60% de seu pico de 1940. Os barcos haviam servido seu propósito. Mantiveram suprimentos fluindo durante o período crítico quando a Grã-Bretanha estava sozinha, quando cada galão de combustível importava e quando a Luftwaffe controlava os céus diurnos. Fizeram isso não sendo melhores que transporte moderno, mas sendo diferentes de maneiras que se alinhavam perfeitamente com os problemas específicos daquele momento específico. A lição não foi que tecnologia antiga era superior. A lição foi que obsoleto é um julgamento dependente de contexto. Oficiais de inteligência alemães olhavam para barcos de canal e viam tráfego comercial obsoleto porque no contexto de guerra mecanizada moderna, isso é o que barcos de canal eram.
Oficiais de logística britânicos olhavam para os mesmos barcos e viam linhas de suprimento invisíveis, porque no contexto de cerco aéreo e escassez de combustível, isso é o que barcos de canal se tornavam. Mesma infraestrutura, contextos diferentes, conclusões opostas. Os barcos estreitos de 1940 eram genuinamente mais lentos, menos flexíveis e mais intensivos em mão de obra que caminhões. Cada crítica era precisa, mas também eram invisíveis ao reconhecimento aéreo, independentes de suprimentos de combustível, operados por civis não necessários para serviço de combate, e se moviam através de infraestrutura dispersa demais para ser efetivamente atingida. Essas vantagens não existiam no papel. Existiam na realidade confusa da guerra conduzida sob condições que nenhum dos lados havia totalmente antecipado. Quando historiadores analisam a Batalha da Grã-Bretanha e a Blitz, focam em aeronaves de caça, estações de radar e a coragem de populações civis sob bombardeio. Esses são focos corretos, mas no fundo de cada análise está uma suposição não examinada de que as forças britânicas permaneceram supridas apesar da superioridade aérea alemã. Como permaneceram supridas? Como 890 mil toneladas de material militar se moveram através de uma rede de transporte que o inimigo nunca atingiu, porque nunca a reconheceu como infraestrutura militar. É a história dos barcos de canal. Os alemães tinham melhores aeronaves, melhor precisão de bombardeio e melhores capacidades de inteligência que os britânicos em 1940. O que lhes faltava era a imaginação histórica. Não podiam conceber que uma grande nação industrial lutando uma guerra moderna dependeria de tecnologia de transporte que antecedia ferrovias. Essa falha de imaginação não foi estupidez. Foi a consequência natural de pensar em termos modernos, eficientes e racionais. Barcos de canal não eram modernos, não eram eficientes por medidas contemporâneas e não eram racionais no contexto de guerra móvel. Mas a Grã-Bretanha não estava lutando guerra móvel em 1940. Estava lutando pela sobrevivência. E sobrevivência significava usar cada capacidade disponível, especialmente as capacidades que o inimigo não imaginava que valessem a pena destruir. Os barcos estreitos moviam-se lentamente através da paisagem rural inglesa, passando por prados e sob pontes de pedra construídas quando Napoleão governava a França. Pareciam relíquias porque eram relíquias, e porque eram relíquias, eram invisíveis. Porque eram invisíveis, funcionaram. Isso não foi engano sofisticado ou tecnologia avançada. Foi a instrumentalização do cotidiano, a transformação da mais antiga infraestrutura de transporte da Grã-Bretanha em sua linha de suprimento mais segura. Os alemães nunca perceberam que suprimentos estavam se movendo porque não conseguiam imaginar que suprimentos se moveriam dessa maneira. Quando tiveram tempo, talvez, de perceber o erro, a crise havia passado e os barcos de canal estavam retomando o transporte de carvão e argila de cerâmica. Eles salvaram a Grã-Bretanha não por serem impressionantes, mas por terem sido ignorados. Às vezes, tanto na guerra quanto na vida, a maior vantagem é simplesmente ser subestimado.